Era dia 24 de dezembro de 2008, a véspera do dia de Natal, e ele tinha tudo planeado. Tinha alugado o carro, comprado o fato de Pai Natal e ia a caminho da casa dos sogros. Quer dizer, ex-sogros. Agora que ele estava oficialmente divorciado da ex-mulher há uma semana. Quando lá chegou, percebeu que estava meio nervoso, mas respirou fundo e tocou à campainha. Do outro lado da porta estava uma menina que, até há uns meses atrás, chamava-o de tio. Ele agarrou firmemente na arma e disparou. Pronto. O primeiro tiro está dado. Era o tiro mais difícil. Ele podia agora entrar na casa e assassinar o resto da família Ortega, a família da ex-mulher. Este é o caso do massacre à família Ortega. Uma família que perdeu 9 membros na véspera de Natal de 2008. Vamos começar pelo Joseph e pela Alicia Ortega, que são o patriarca e a matriarca da família. Então, eles nasceram os dois, depois conheceram-se e casaram-se no México. Mas eventualmente decidiram mudar-se para os Estados Unidos da América e esta mudança não interferiu de todo na conexão que eles tinham às suas raízes mexicanas. Eles continuavam a adorar receber pessoas em casa, a Alicia cozinhava comida mexicana para toda a gente, fazia mesmo parte do dia-a-dia deles receber assim pessoas em casa, tanto família como amigos. Eles já estavam casados há mais de 50 anos e juntos tinham 5 filhos. O James, o Charles, a Alicia, a Sylvia e a Letícia. O Joseph e a Alicia sempre tentaram educar estes 5 filhos com a mentalidade de que eles tinham de ser muito trabalhadores e esforçados. E pelo que eu estive a ver, isto é bastante comum para os imigrantes de primeira geração, ou seja, a pessoa que troca de país. Depois, quando têm filhos, que são considerados os imigrantes de segunda geração, que são aqueles que já nascem no país para onde os pais emigraram, neste caso os Estados Unidos da América, é muito comum os pais terem aquela mentalidade que querem que os filhos percebam que a vida não é fácil, que não é por eles estarem num país considerado melhor a nível de condições que eles têm a vida facilitada e que não precisam de trabalhar, porque os pais trabalharam muito para conseguir mudar para o outro país. Claro que isto depois, dependendo também dos pais que se têm, pode ter algumas implicações um bocadinho negativas. Eu vi muitas pessoas da segunda geração, ou seja, que já nascem no país para onde os pais emigraram, a dizer que depois têm algumas dificuldades, por exemplo, os pais não compreenderem bem alguma forma de viver ou de estar ou de pensar do país para onde emigraram e os filhos estão ali naquele meio porque na escola já têm a perspectiva de alguém que nasceu e que já mora desde sempre no país para onde emigrou, mas depois em casa ainda têm costumes, tradições, até mesmo a língua, se calhar, do país de onde vieram. E isto às vezes pode ser um bocadinho problemático para a criança, só porque ela fica ali meio baralhada. E depois já para não falar daqueles pais que estão sempre a tirar a cara da criança, tipo os sacrifícios que eu fiz para vir para este país e tu agora estás-me a tirar estas notas, por exemplo. Mas não era o caso do Joseph e da Alicia. Eles educaram depois pessoas que, quando se tornaram adultos, eram os três trabalhadores e esforçados. Aliás, o Joseph, quando se mudou para os Estados Unidos da América, abriu um negócio. E depois, quando ele precisou de se reformar, não é, por causa da idade, um dos filhos dele começou a tomar conta do negócio, ou seja, ele próprio confiava muito nos filhos, que eles eram responsáveis. As pessoas que conheciam os Ortega diziam que sempre que iam à casa do Joseph e da Alicia, se os 5 filhos deles estivessem lá, então os 5 levantavam-se para cumprimentar a pessoa com um beijinho e um abraço, e a mesma coisa acontecia na hora que tinham de se despedir. E toda a gente sabia que isto tinha sido mesmo uma ótima educação por parte do Joseph e da Alicia. O Joseph Ortega era conhecido como o Papa Joe. Ele era um homem simples, era aquele tipo de pessoa que usava chapéu todos os dias e um dos hobbies preferidos dele era jogar póquer. Aliás, quando iam lá pessoas à casa deles, porque como eu expliquei, eles adoravam receber amigos e família, e ele acabava sempre por dizer: queres vir jogar póquer? Queres vir jogar póquer? E então eles ficavam horas a jogar. A Alicia Ortega era conhecida por ser uma mulher extremamente meiga. Ela, depois dos filhos saírem de casa, ela começou a dedicar a vida toda dela a 2 cãezinhos que ela tinha, que eram um rafeirinho e um husky. E as pessoas diziam que ela tratava-os como autênticos bebés. Quando eles faziam alguma coisa tipo de portarem-se bem ou fazerem algum truque, ela dizia que lindo, em espanhol. E toda a gente achava isso super fofinho. Alguma da família Ortega ainda morava no México. Mas eles tinham o costume de, na época das festas, irem até os Estados Unidos da América e ficavam na casa do Joseph e da Alicia.
E a família que também morava nos Estados Unidos da América também ia passar as festas à casa do Joseph e da Alicia. Ou seja, aquilo era mesmo a casa, era o ponto de encontro. Toda a gente da família sabia que era lá que se passavam as festas e no dia 24 de dezembro de 2008 estavam na casa cerca de 25 pessoas. Entre eles estava o Joseph e a Alicia, os 5 filhos, que falámos há bocadinho, os maridos e as mulheres destes 5 filhos, estavam também cerca de 15 crianças, algumas delas netos do Joseph e da Alicia, e depois outros familiares, tipo sobrinhos e irmãos e assim do Joseph e da Alicia. Mas infelizmente destas 25 pessoas, no final da noite, 9 estariam mortas. Até no dia 24 de dezembro de 2008, a família Ortega estava, como muitas outras espalhadas pelo mundo todo, a festejar o Natal. E a Alicia e o Joseph adoravam a época de Natal, porque lá está, é uma época associada muito à família e eles adoravam estar com a família e receber pessoas em casa. A maior parte dos adultos foram para a zona da sala de jantar para jogar um jogo chamado Texas Hold'em, que é um jogo de póquer, e enquanto isso, a maior parte das crianças estava mais no fundo da casa, na zona à beira da piscina, a jogarem videojogos e a brincarem. E também havia algumas pessoas que estavam no piso superior da casa, e entre elas estava um dos netos do Joseph e da Alicia, que se chamava Michael e estava a jogar lá no computador. Ele tinha 17 anos. Por volta das 11 da noite já era aquela hora em que os pais destas crianças começavam a dizer: vamos embora, já é tarde, amanhã tens de abrir os presentes, porque lá nos Estados Unidos da América as prendas abrem-se no dia 25 de manhã. E então algumas destas pessoas começaram-se a reunir na entrada da casa. E só para perceberem a planta, da entrada da casa tinha-se visão direta para a sala de jantar. Eu não sei se em vez de uma porta tinha um arco ou então se tinha daquelas portas que dava para abrir completamente, que fazia quase como se as duas divisões fossem uma só. Mas pronto, ou seja, quem estava na entrada da casa conseguia ver e falar com quem estava na sala de jantar ainda a jogar póquer e vice-versa. E enquanto algumas pessoas estão a reunir na entrada, começarem a pegar nos casacos e tal para ir embora, alguém toca a campainha. E uma menina com 8 anos, uma das netas dos Ortega, foi abrir a porta e começou quase que a guinchar de entusiasmo, a dizer Pai Natal, Pai Natal, porque do outro lado da porta estava um homem vestido a Pai Natal, com uma barba branca, e ele levava também uma caixa muito grande, embrulhada em papel de Natal. Este homem vestido de Pai Natal pegou na arma que tinha e disparou sobre a cara desta criança de 8 anos, e ela caiu ao chão. E o irmão mais velho, o filho mais velho dos Ortega, estava atrás desta menina e por isso o homem vestido de Pai Natal disparou logo nele a seguir. E depois o Charles, o outro irmão Ortega, disse, é o Bruce. E o homem também disparou no Charles. E as pessoas que sobreviveram a este massacre dizem que tanto o James como o Charles, depois de levarem os tiros, tentaram levantar-se para parar este homem, para impedir que ele magoasse os membros da família deles, mas que não conseguiram, caíram ao chão. Como eu expliquei há pouquinho, por causa da planta, as pessoas que estavam na sala de jantar conseguiram ver estes 3 tiros, conseguiram ver a menina a levar o tiro e depois o James e o Charles, ou seja, as mulheres deles viram-nos a cair no chão, a mãe daquela criança viu-a a levar um tiro e a cair no chão. E então o pânico estabeleceu-se mesmo. As pessoas começaram aos berros, a chorar, porque era aquela ansiedade de querer acudir a pessoa que estava no chão estendida, mas ao mesmo tempo estar preocupado de tu próprio levares um tiro. Então as pessoas começaram-se a esconder por baixo da mesa de jantar, atrás da mobília, para se tentarem proteger dos tiros. Por baixo da mesa de jantar estava o Joseph e a Alicia, as suas 3 filhas, Alicia, Sylvia e Letícia. Também estava a Teresa e a Sherry, que eram as mulheres dos 2 irmãos Ortega, o James e o Charles, que tinham acabado de levar os tiros na entrada. Os membros da família que não estavam na sala também estavam a entrar em pânico porque ouviram os tiros, a casa estremeceu. E então as pessoas que estavam no piso de cima começaram a saltar da janela do telhado, as crianças que estavam a brincar à beira da zona da piscina começaram a correr para os quintais dos vizinhos. Algumas pessoas que estavam dentro da casa, até mesmo dentro da sala de jantar, conseguiram fugir e pegar nas crianças e tentarem fugir daquela cena o mais depressa possível. Eu nem consigo imaginar o horror que devia de ser estar a ouvir aquilo, estar a ver pessoas que nós amamos a caírem ao chão e perderem a vida à nossa frente e nós não conseguimos estender a mão e estar lá para elas porque nós próprios estamos com medo de perder a nossa vida e deve ter sido
uma situação muito horrível. Este homem vestido de Pai Natal, que agora sabemos que se chama Bruce, tinha a tal visão direta para a sala de jantar, então ele apontou a arma para lá e começou a disparar e acertou em muita gente, inclusive pessoas que estavam por baixo da mesa, e deste massacre só sobreviveu a Letícia, a filha mais nova dos Ortega. Depois disto ele achou que toda a gente no piso de baixo da casa estava morta e por isso foi até ao andar de cima e lá encontrou o Michael, o neto dos Ortega que tinha 17 anos, e ele também lhe deu um tiro. É aqui que o Bruce vai até aquele saco que ele trouxe, que estava embrulhado com papel de presente, e ele tira de lá de dentro um atira-chamas caseiro, que ele tinha construído em casa. E ele começa a pegar fogo à casa dos Ortega. Eu não percebi bem em que ponto, se foi quando o Bruce subiu para o andar de cima ou se foi depois de ele sair da casa dos Ortega, depois de ter começado um incêndio, mas em algum destes pontos a Letícia, a irmã que sobreviveu, aproveitou para fugir. Ela estava num pânico muito grande, não só porque ela tinha acabado de ver os pais, as duas irmãs, as noras e os irmãos morrerem todos a centímetros e metros de distância dela, mas também porque a menina que levou um tiro na cara, a menina de 8 anos que abriu a porta ao Bruce, era filha dela. Então ela, quando pôde, foi a correr para ir ter com a menina e pegou nela. Depois ela, dentro da casa, encontrou também o marido dela, ou seja, o pai da criança, e eles os três fugiram para casa no vizinho e lá ela ligou ao 112. Ouvi tiros, toda a gente entrou em pânico e começou a correr. Fomos-nos esconder para debaixo da mesa da sala de jantar. Preciso que alguém venha aqui ajudar a minha filha. Ela está a sangrar. Ela levou um tiro na cara. Felizmente, a filha da Letícia sobreviveu. Esta chamada da Letícia para o 112 não foi a primeira chamada que a polícia recebeu relativamente ao que se estava a passar na casa dos Ortega, porque os vizinhos, quando começaram a ouvir os tiros e depois mais tarde, quando viram um incêndio, também ligaram à polícia para explicar o que é que estava a acontecer. Então a polícia deslocou-se até à casa dos Ortega, acompanhado dos bombeiros, e foi preciso 80 bombeiros e várias horas para extinguir o incêndio que o Bruce começou, isto porque ele levava algum líquido com ele que era incrivelmente inflamável. Não era gasolina, mas era um líquido que, pronto, em contacto com fogo, que não é? Ele levava o atira-chamas, ardia tudo. E as chamas estavam muito altas. Eu vou ver se consigo pôr aqui algumas fotografias. A casa estava mesmo completamente toda a arder, tanto que depois ficou nada, não sobrou nada da casa. Quando as chamas foram extintas, a polícia pôde começar a analisar a cena e eles viram 9 corpos, só que eles não conseguiam identificar quem eram as pessoas que tinham falecido porque os corpos estavam literalmente esturricados. Ou seja, eles tiveram de identificar quem eram as pessoas a partir do registro dentário. Mais tarde, as vítimas foram identificadas como o Joseph e a Alicia Ortega, 2 das suas 3 filhas, que era a Alicia e a Sylvia, os seus 2 filhos, que eram o James e o Charles, as mulheres destes 2 filhos, que era a Teresa e a Sherry, e também um dos netos dos Ortega, o Michael, aquele rapaz de 17 anos que estava no andar de cima. As autoridades também determinaram, a fazer a autópsia ao corpo do Michael, que ele não faleceu devido aos tiros, ao contrário das outras pessoas que eu acabei de mencionar, ele faleceu por causa do incêndio. Mas voltando um bocadinho atrás, ainda na noite do massacre, antes deles saberem sequer quem eram as vítimas, enquanto a polícia estava lá à espera que os bombeiros conseguissem apagar o fogo, eles começaram a falar com os vizinhos, a perguntar se eles tinham visto alguma coisa de suspeito, a rotina normal para estas coisas. E houve um casal de vizinhos que disse que realmente viu uma coisa um bocadinho esquisita. Eles viram um carro ir no sentido contrário ao incêndio e ia com os faróis desligados. E isto realmente é uma coisa um bocadinho estranha, porque normalmente os vizinhos, quando estão a ver assim alguém da comunidade em perigo, têm a vontade de fazer precisamente o oposto, é ir em direção da casa a ver se alguém precisa de alguma coisa. E para além disso, não é porque aquele ia com as luzes desligadas, era realmente estranho. E depois este relato destes vizinhos acabou por ser útil mais tarde para a polícia para poder fazer uma conexão, mas já lá vamos. Também enquanto a polícia estava a entrevistar os vizinhos e à espera que as chamas fossem apagadas, o 112 recebeu uma chamada vinda de Silmar,
que é uma cidade que também fica na Califórnia, a cerca de 65 km de Covina, que foi o sítio onde aconteceu este massacre. Quem fazia a chamada era o Brad Pardo. O Brad explicou que naquela noite tinha ido a uma festa de Natal e que quando regressou a casa encontrou o seu irmão deitado numa poça do seu próprio sangue com um tiro na cabeça. A polícia só iria descobrir mais tarde que o homem que estava morto em Silmar era o Bruce Pardo, o homem que se vestiu de Pai Natal e que matou 9 pessoas da família Ortega, uma delas a sua ex-mulher, Sylvia Ortega. Vamos então falar do Bruce. O Bruce cresceu numa área chamada São Fernando Valley, que fica também na Califórnia, nos anos 70, e depois ele foi para a universidade para estudar engenharia de software e mais tarde ele arranjou um emprego como engenheiro de software no laboratório de propulsão a jato da NASA nos anos 80. Os colegas de faculdade do Bruce e mais tarde os colegas de trabalho dizem que o Bruce era uma pessoa muito descontraída, que ele era muito brincalhão e simpático e que também era muito inteligente, mas que ele também tinha a tendência para abusar da sorte, tanto na sua vida profissional como de forma geral na sua vida. Por exemplo, ele para o trabalho aparecia quando lhe apetecia e ele chegou a faltar vários dias e depois aparecia com a marca dos óculos de sol de bronzeado, como quem tivesse acabado de voltar de umas belas férias. Também houve uma situação que ele conseguiu infiltrar o sistema informático da empresa para onde trabalhava e conseguiu expor os ordenados de toda a gente, o que na altura também causou conflitos internos. Ou seja, ele tinha aquele tipo de comportamento do género, achar-se se calhar um bocadinho superior às regras, que ele era tão inteligente que podia fazer aquilo que quisesse, não sei. Ao longo da sua vida, o Bruce também teve vários relacionamentos falhados. Por exemplo, em 1988, quando ele tinha 24 anos, ele ficou noivo de uma rapariga que era colega de trabalho dele e na altura o Bruce não tinha muito dinheiro, então quem pagou o casamento e a lua de mel foi a noiva dele e a família dela e depois no dia do casamento o Bruce simplesmente não apareceu. Estava a noiva à espera, a família da noiva, o irmão e a mãe do Bruce e ele não apareceu. Depois ela chegou a descobrir que ele tinha tirado da conta conjunta deles $3.000, sendo que este dinheiro foi lá posto por ela. E ele tirou este dinheiro para ir aproveitar umas férias a Palm Springs. Ou seja, não só deixou a rapariga no altar, um bocado de humilhação à frente de toda a gente, como roubou-a, não é? Avançando para 2001, e aqui o Bruce já tinha 37 anos, e ele na altura namorava com uma rapariga chamada Helena, e eles tinham juntos um rapaz chamado Matthew, e ele tinha 13 meses na altura, e eles moravam os três na mesma casa. E houve um certo dia que a Helena teve coisas para fazer, talvez trabalho, não percebi, mas não interessa, ela não estava em casa, e portanto quem tinha de tomar conta do Matthew, que relembro, 13 meses, muito pequenino, era o Bruce. Só que o Bruce estava demasiado ocupado a ver televisão e o Matthew ficou na piscina vários minutos. Eu sou mesmo daquela opinião que acidentes acontecem e eu tenho muita pena daqueles pais que acontece alguma tragédia ao filho naquela fração de segundos. Mas é assim, nestas situações em que o Bruce estava a ver televisão, ele não estava a ser um pai desesperado a tentar fazer a refeição para o filho ao mesmo tempo que estava a tomar conta dele. Não, ele estava a ver televisão. Isto para mim é puramente negligência. Quando a Helena chegou a casa, ela encontrou o Bruce com o Matthew ao colo e ela disse que o menino parecia mesmo que estava morto. Ele estava com o corpo pesado e estava com uma cor diferente. E eles dirigiram-se às urgências e o Matthew teve de ficar várias semanas nos cuidados intensivos, sendo que nessa semana o Bruce esteve sempre com o Matthew, ele estava sempre com ele no quarto, a parecer um pai preocupado, se calhar até arrependido do que tinha acontecido, não é? Só que ao fim de uma semana os médicos chamaram a Helena e o Bruce e tiveram a explicar que o Matthew teve alguns minutos sem receber oxigênio na cabeça e que portanto quando ele acordasse ia ter deficiências que não tinha antes e inclusive ele iria ficar paraplégico. E o que é que Bruce faz quando sabe disto? Agarra-se à Helena a dizer que juntos vão conseguir ultrapassar isto? Não sei. Agarra-se ao Matthew a pedir desculpa por não ter tido cuidado? Não. O Bruce foge da vida da Helena e do Matthew. Ele literalmente abandonou um filho porque o filho ficou com uma deficiência. A Helena e o Matthew nunca mais viram o Bruce. Ele nunca mais se dignou a aparecer na vida deles. Avançando para 2004, que foi o ano em que o Bruce conheceu a Sylvia Ortega, a Sylvia já tinha sido casada 2 vezes, só que no primeiro casamento o marido dela morreu tragicamente num acidente de carro e ela ficou sozinha com 2 filhos.
A família deste primeiro marido continuou sempre muito chegada da Sílvia e das crianças, e mais tarde, quando pediram para eles falarem sobre o que aconteceu à família Ortega, eles disseram que eles eram uma família exemplar, que eles eram pessoas mesmo muito bondosas. O segundo casamento da Sílvia simplesmente não resultou, mas a partir desse segundo casamento ela teve mais uma filha. Felizmente estes 3 filhos da Sílvia não foram assassinados na véspera de Natal, mas 2 deles ficaram órfãos porque perderam a mãe, graças ao ex-padrasto. Quando a Sílvia e o Bruce começaram a namorar, os amigos e a família do Bruce achavam que a Sílvia era uma mulher perfeita para ele. Ela era uma mulher muito simples e humilde e honesta e tinha uma família muito grande, e toda a gente achava que isso ia fazer muito bem ao Bruce. E eventualmente eles casaram-se em 2006, e então ele, ela e a filha mais nova dela, que na altura tinha 4 anos, se não me engano, eles foram os 3 morar para uma casa que o Bruce comprou, e eles também arranjaram um cãozinho, e então eles pareciam mesmo que estavam felizes, que eram uma família feliz. Infelizmente, rapidamente a Sílvia começou a ver mudanças muito grandes na personalidade do Bruce. Ela dizia que antes ele era uma pessoa muito carinhosa, que era bondosa, gostava de ir aos eventos da família, mas que agora ele estava incrivelmente frio, distante, e que, quando ia aos eventos da família Ortega, estava sempre num canto sossegado, calado. Ela também disse que ela e o Bruce discutiam muito frequentemente por causa de dinheiro. Ao longo destes 2 anos de relacionamento, a Sílvia e a mãe do Bruce ficaram mesmo muito chegadas, e a mãe do Bruce começou mesmo a amar os filhos da Sílvia, igual a uma avó ama os netos. Eles tinham mesmo uma relação muito boa. E a senhora, por algum motivo, talvez peso na consciência, um dia decidiu que queria falar com a Sílvia e contou-lhe que o Bruce já tinha um filho e que ele tinha abandonado este filho depois do tal acidente todo que aconteceu. E a Sílvia, quando soube disto, ficou chocada. Ela começou mesmo a entrar num ponto que não sabia com quem é que se tinha casado. O homem que ela achava que conhecia, afinal não conhecia. A Sílvia também ficou a saber que, apesar do Bruce não ver o filho aos anos, ele continuava a registá-lo como dependente na sua declaração de IRS. Eu não percebo muito este assunto, mas pelo que eu estive a ver, quando uma criança tem os pais separados, apenas o pai que tem a guarda parental pode declará-lo como dependente. E o Bruce estava a fazer isso e, portanto, estava a criar problemas depois para a mãe do filho, na altura em que ela também queria declarar a criança como dependente. E ele estava a fazer isto, obviamente, para ter benefícios, não é? Para não contribuir tanto, porque tendo um dependente, a taxa seria menor. Então, as mudanças de personalidade do Bruce, aliado a este segredo que, honestamente, é nojento, descobrires que uma pessoa abandonou assim uma criança. A Sílvia não quis continuar o relacionamento, com todo o direito dela. Então, em março de 2008, ela e o Bruce terminaram a relação. Mas ela sentou-se com o Bruce e teve uma conversa honesta, a dizer: olha, Bruce, eu não tenho propriamente para onde ir, assim, em curto prazo, e para além disso, a minha filha, a menina que tinha 4 anos, acabou de entrar agora na escola e eu não quero estar já a mudá-la, porque é muitas mudanças de uma vez, mudamos para aqui, agora mudamos fora. Então, se for ok por ti, nós ficamos aqui só até ela terminar o ano letivo e depois eu arranjo outro sítio para nós irmos morar. E o Bruce, na altura, parecia que estava tipo, ok, fiquem e depois vão, não quero saber. Mas depois a Sílvia, um dia, foi com a filha para uma festa de aniversário de uma sobrinha, e enquanto ela lá estava, o Bruce pegou nas coisas todas dela e da filha da Sílvia e meteu-as à porta de casa. Obviamente, quando a Sílvia chegou a casa e viu as coisas dela no meio da rua, pensou: isto é a gota final, não existe aqui qualquer hipótese para nós nos reconciliarmos e voltarmos a ter a relação que tínhamos. Então ela, nesse mesmo dia, contratou um advogado para tratar do divórcio dela. A Sílvia contratou um advogado chamado Scott, o Bruce também contratou um advogado e o Bruce, através do advogado dele, pediu se existia a possibilidade dele e a Sílvia fazerem as pazes, de não avançarem com o divórcio, mas o advogado da Sílvia disse que ela já estava decidida que não existia qualquer hipótese, que ela queria mesmo divorciar-se do Bruce. Os amigos do Bruce dizem que pareceu que ele aceitou bem o divórcio, que ele estava ok, mas o irmão do Bruce, que na minha opinião conhece um bocadinho melhor, disse que ele estava incrivelmente deprimido. Ele não estava a aceitar nada bem o divórcio. Ele estava a ir-se muito abaixo, estava-se a desleixar em todos os aspectos da vida dele, mesmo depressão. O juiz responsável por processar e analisar o divórcio do Bruce com a Sílvia determinou que o Bruce tinha de dar $1.785 por mês à Sílvia como parte de uma pensão de alimentos.
Isto porque na altura o Bruce estava a receber muito mais do que a Sylvia, ele estava a receber 122 mil euros por ano, enquanto que a Sylvia estava a receber só 30 mil euros por ano. Pelo que estive a ver, esta pensão existe para que ambas as partes, depois do divórcio, continuem a viver o mesmo estilo de vida que viviam quando estavam casados. A ideia é essencialmente que, depois do divórcio, nenhuma das partes fique numa situação de pobreza. Eu depois fiquei curiosa, porque é que há pessoas que, depois de um divórcio, ficam numa situação de pobreza? Porque ainda não tinha criado aquela associação. E vi que, estatisticamente, 1 em cada 4 mulheres nos Estados Unidos da América, depois de se divorciarem dos maridos, ficam numa situação má, financeiramente falando. Isto porque lá as mulheres recebem menos do que os homens e, para além disso, muitas mulheres têm ainda aquela coisa mais tradicional de ficarem em casa, a tomar conta da casa, dos maridos e dos filhos, e portanto não tiveram oportunidade para evoluírem numa carreira profissional. Também existe a situação que, apesar de estarem os dois a trabalhar, uma das partes acaba por abdicar um bocadinho mais da sua carreira profissional para o bem da família. Por exemplo, mudar de um estado, tem uma oportunidade melhor noutro estado, lá nos Estados Unidos, mas fica longe e então não vão. Pronto, e isto depois faz com que uma pessoa do casal tenha um ordenado muito mais baixo do que o parceiro. Vários fatores contribuem para a decisão de um juiz para perceber se alguma das partes vai ter de pagar esta pensão, a idade das pessoas, se a pessoa tem algum problema cognitivo ou físico, ou seja, a capacidade da pessoa, a situação financeira e até mesmo se a pessoa que iria pagar tem condições para pagar. Eu vi online que esta pensão tem opiniões muito divididas. Normalmente quem a paga não gosta de a pagar, como já seria de esperar, não é? Mas eu acho que eu consigo compreender o porquê dela existir, especialmente naqueles casos que eu falei da pessoa nem sequer trabalha porque está a tomar conta da casa. Depois, claro que ela precisa de algum tipo de apoio para poder voltar a entrar no mundo profissional. Porque assim, quando uma pessoa fica em casa a tomar conta dos filhos, do marido, da casa, ela está a poupar muito dinheiro à família, porque nos Estados Unidos da América todos os serviços são extremamente caros. As limpezas, as creches, é tudo muito caro. E então chega a um ponto que para algumas famílias faz mais sentido uma pessoa não trabalhar e fazer estas tarefas todas, do que a pessoa trabalhar e ter de pagar a alguém para fazer estas tarefas. Então, como isto também está a beneficiar a outra parte do outro parceiro, eu acho que faz sentido, depois de se houver um divórcio, que a pessoa que abdicou da vida dela para estar a tomar conta da casa ter algum tipo de apoio. Mas como tudo, isto vai muito de opiniões, não é? Mas a verdade é que a partir do momento que fica decidido em tribunal que é preciso pagar esta pensão, então acabou, legalmente é preciso pagar esta pensão. E foi precisamente isto que aconteceu ao Bruce, e ele tinha de pagar aquele valor todos os meses à Sylvia. Mas sem grande surpresa, o Bruce não estava a pagar esta pensão à Sylvia, e também foi mais ou menos por volta desta altura que se determinou que ele tinha de pagar este valor, que o Bruce começou a elaborar o plano para o dia 24 de dezembro de 2008. O estado da Califórnia tem uma lei onde uma pessoa tem de esperar um mês a cada compra de uma arma. Ou seja, se eu for comprar uma arma no dia 1 de agosto, a próxima arma que eu posso comprar é só no dia 1 de setembro. E o Bruce aproveitou esta lei ao máximo. Ele literalmente, todos os meses, desde julho até novembro, foi comprar uma arma. Ele acabou aqueles meses com 5 armas. O Bruce pagou estas 5 armas em dinheiro, provavelmente para não deixar registro em lado nenhum. E é irónico como é que o Bruce dizia que não tinha dinheiro para pagar a pensão à Sylvia e depois andava a comprar estas armas, sendo que algumas delas custavam 1000 euros. Para além deste número suspeito de armas, no dia 8 de setembro o Bruce também foi a uma loja de disfarces e comprou o disfarce de Pai Natal. E ele disse à senhora da loja que era um disfarce que ele ia utilizar numa festa de crianças. Também é importante de referir que no final de julho o Bruce foi despedido do local onde trabalhava porque ele foi apanhado a faturar horas que não trabalhou aos clientes, fraude, e depois ele até tentou receber o subsídio de desemprego, mas como ele foi despedido com justa causa, isto não aconteceu. Mas na altura o tribunal, como ele andava à procura de emprego e não estava a encontrar nada, suspendeu a pensão que ele tinha de pagar à Sylvia. O Bruce andava incrivelmente frustrado com as cartas que a vida lhe estava a dar, mas é daquelas coisas que a pessoa nem sequer tem noção que isto são simplesmente consequências para as ações, não é? A Sylvia deixou porque ele escondeu um filho com uma deficiência que ele abandonou.
A empresa dele despediu-o porque ele cometeu fraude. Eu não sei o que é que ele estava à espera, honestamente. Mais tarde, em outubro de 2008, um amigo do secundário do Bruce ligou-lhe e eles estiveram a falar. O Bruce contou-lhe o drama todo que estava a acontecer na vida dele e o amigo convidou-o para ele ir passar uns tempos à casa dele, que era no Iowa, outro estado. E o Bruce assim fez, ele foi lá e quando ele esteve com o amigo ele desabafou muito, teve a dizer ao amigo que estava a ter muito tempo para pensar, que agora sabendo o que ele fez é uma coisa assustadora de se dizer, não é? Ele também disse ao amigo que ele e a mãe estavam chateados, que a mãe não falava para ele. Também disse ao amigo que ele estava a sentir-se muito humilhado por a roupa suja dele estar a ser assim lavada em tribunal. Depois disto, o Bruce regressou à Califórnia e quando ele regressou, ele foi comprar todas as partes que precisava para montar um lança-chamas caseiro e ele guardou isto e as armas todas num barraco que ele tinha atrás da casa dele. O divórcio do Bruce e da Sylvia ficou oficializado no dia 18 de dezembro de 2008, ou seja, uma semana antes do massacre à família Ortega, e durante essa semana até à véspera de Natal, o Bruce alugou 2 carros. Ele alugou um Dodge Caliber e também um Toyota RAV4. Ele também ligou ao amigo do secundário, que morava no Iowa, onde ele foi passar aqueles tempos, e perguntou se ele podia ir lá novamente no dia 25 de dezembro. E o amigo disse que sim, que ele estava à vontade para ir lá, ele sabia que ele estava a passar um período mais complicado, então ficou combinado que no dia 25 de dezembro o Bruce ia até ao Iowa novamente. No dia 24 de dezembro o Bruce voltou a falar com este amigo, eles voltaram a combinar que iam se ver no dia a seguir, no dia 25. Depois disso ele consumiu cocaína e ele foi fumar um cigarro para a porta da casa dele e um vizinho passou por ele e juntou-se a ele a fumar também um cigarro e eles estiveram lá a conversar enquanto estavam a fumar e o vizinho disse que o Bruce estava incrivelmente normal, que ele estava tudo bem com ele, que ele não parecia nervoso, nada disso e que a única coisa que ele reparou, que foi assim mais estranha, diferente, foi que depois de acabar o cigarro, o Bruce entrou num carro e não era o carro do Bruce, era o tal carro que ele alugou, o Dodge. Depois de entrar no carro, o Bruce foi até à casa da família Ortega e aconteceram os assassinatos que já falamos no início do episódio. Vamos regressar ao momento em que a polícia encontrou o corpo do Bruce e nesta altura relembro que eles ainda não sabiam esta situação toda de que ele estava casado com a Sylvia e tudo, e como é que eles descobriram isto? Basicamente, o Bruce tinha um tiro na cabeça, mas também havia um tiro no teto. E então a polícia, quando chegou lá, achou que tinha sido alguém a assassinar o Bruce, que tinha sido um homicídio. E por isso eles começaram a investigar o Bruce, como é normal nestas situações, tipo, será que ele tinha alguém que lhe queria fazer mal, essas coisas. E foi aí que eles viram que ele já tinha sido casado com uma tal Sylvia, e depois quando eles foram investigar a Sylvia, viram que o nome dela de solteira era Sylvia Ortega. E naquela altura toda a gente sabia do massacre da família Ortega, então eles ficaram a saber, pronto, estas 2 pessoas eram casadas, mas o que é que aconteceu? Como é que os casos se relacionam? Mas mais tarde, quando eles estavam a fazer a autópsia ao corpo do Bruce, eles perceberam que o tiro que ele tinha na cabeça era de um ângulo que tinha de ter sido ele a tirar a sua própria vida e não alguém a assassiná-lo. E por isso eles perceberam, a partir daí eles ficaram com a suspeita de que tinha sido o Bruce a cometer os crimes na casa da família Ortega e que depois na casa do irmão tirou a sua própria vida. Para além disso, o Bruce estava com queimaduras de 3º grau nos braços, nas mãos e numa perna, inclusive parte do disfarce que ele tinha do Pai Natal ficou agarrado à pele dele porque aquilo misturou a pele dele com o disfarce. A polícia também encontrou um carro que tinha sido alugado pelo Bruce. E este carro acabou por ser o mesmo carro que o vizinho do Bruce viu a entrar e também o mesmo carro que os vizinhos dos Ortega viram a deslocar-se para longe da cena com os faróis desligados. E quando eles investigaram o carro, eles viram lá dentro o tal fato de Pai Natal que o Bruce tinha utilizado. Depois a polícia também acabou por falar com a Letícia, a única filha dos Ortega que sobreviveu, e ela também nos disse, a pessoa que estava por baixo do disfarce do Pai Natal era o Bruce. Então a polícia aqui já estava 100% confiante de que o Bruce tinha sido o assassino daquela noite. A única coisa que eles não estavam a compreender era porque que ele tinha acabado com a própria vida. Porque o Bruce não parecia ter aquele tipo de personalidade que fosse cometer um crime destes e depois fazer aquilo. Eles estavam mais à espera que ele tentasse fugir. Mas depois esta teoria acabou por até fazer sentido, porque
um senhor que morava numa rua na Pasadena, que também fica bastante perto da zona onde aconteceu isto tudo, ligou para a polícia a dizer que estava lá na rua um carro suspeito. E a polícia foi investigar aquele carro e viu que ele também estava alugado em nome do Bruce, tinha sido aquele tal segundo carro que ele alugou, e lá dentro ele tinha mapas dos Estados Unidos da América e tinha mapas do México. E então a polícia aí ficou a perceber que o plano inicial do Bruce era fugir para o México. Lá dentro do carro ele tinha outras coisas, ele tinha roupa, comida, água, tinha bidões de gasolina, pronto, ou seja, ele estava mesmo com o carro cheio de mantimentos para poder fazer a viagem até ao México. A polícia também descobriu do tal bilhete para o Iowa que o Bruce tinha para ir passar tempo com o amigo. Eles não perceberam se isto era um plano B ou se era o Bruce só a tentar despistá-los na altura para eles acharem que ele tinha ido para o Iowa e irem-no procurar lá enquanto ele estava a fugir para o México. O Bruce também tinha um terceiro plano, um plano C, ou talvez outra distração. Ele também tinha bilhetes para o Canadá. Mais uma vez, a polícia depois não percebeu se isto era um plano C ou se era mais uma das distrações do Bruce para conseguir fugir à vontade para o México. Eles também viram que o carro do Bruce estava estacionado a cerca de 150 metros do advogado que representou a Sylvia na altura do divórcio. Então a polícia também ficou a teorizar que provavelmente antes de fugir para o México o Bruce fosse fazer mais uma paragem na casa deste advogado para também o assassinar. Relativamente ao motivo, as autoridades acham que lá está, foi mesmo o ódio que ele sentiu pela Sylvia por causa do divórcio e ele não ficou contente com as condições que ficaram definidas no tribunal. Ele ficou com a casa, sim, mas a Sylvia ficou com o carro, ficou com o anel de noivado, ficou com o cão, e isto na cabeça dele estava a ser incrivelmente injusto, e então a solução que o Bruce arranjou para este problema foi vingar-se da Sylvia. Em vingar-se não no sentido só de acabar com a vida dela, mas também de matar toda a gente que ela amava, que foi, ao fim e ao cabo, mais ou menos o que ele conseguiu fazer. Esta tragédia deixou a família Ortega completamente destruída. Eles perderam 9 membros, assim, de uma vez, e numa altura em que associamos tanto a estar com as pessoas que amamos e estar em família. Naquela noite, 13 crianças ficaram sem pais, inclusive os filhos da Sylvia. Todas estas crianças tiveram de passar por um processo de luto muito grande, porque eles, para além de estarem a ter o luto de vários membros da família, também tinham o trauma associado de ter ouvido os tiros, alguns deles viram também as pessoas a cair no chão, então eles tiveram de ter apoio psicológico, não havia outra forma. Como eu referi, a mãe do Bruce era incrivelmente chegada à Sylvia e ela era incrivelmente chegada aos filhos da Sylvia, para ela, eles eram os netos dela. E na altura ela teve a conversar com um dos filhos da Sylvia do primeiro casamento que ela teve, e sobre essa conversa ela disse: "Seria tão fácil para aquela família odiar-me, mas o Sal foi maravilhoso. Ele disse: nós amamos-te e tu és família. Eu amo-os tanto, é tão difícil isto ter acontecido." Depois dos assassinatos, ela também disse: "Tudo o que a minha família tiver, desde o carro do Bruce ao dinheiro que ele tiver, tudo isso que, quando for libertado, eu quero que vá para os meus netos. Toda a gente diz, os meus netos são os melhores, mas no meu caso, os meus são mesmo os melhores." E relembro que estas crianças não são netos biológicos da mãe do Bruce, lá está, só que ela tem aquele amor de avó por eles, e deve ter sido muito difícil para ela conseguir processar tudo, porque o filho dela foi o responsável pelo que aconteceu à família Ortega. E, aliás, eu vi que, supostamente, a mãe do Bruce também estava convidada para ir passar a noite de 24 à casa dos Ortega, só que ela não pôde ir porque estava doente. Ou seja, se ela tivesse ido, quem sabe se o Bruce também não teria assassinado a própria mãe. A irmã do Joseph Ortega, o patriarca da família, tinha na altura 84 anos e ela ainda estava a morar no México e ela estava hospitalizada. E na altura os médicos pediram à filha dela para ela não dizer nada à mãe relativamente ao que aconteceu ao irmão dela e à família toda dela, porque ela não iria aguentar. Mas o Joseph e a irmã eram incrivelmente chegados, eles davam-se muito bem. Sempre que o Joseph ia até ao México para visitar a irmã, ele dava-lhe um beijinho na testa e depois dizia aos filhos dela: "Tomem bem conta da minha irmã." Este massacre também deixou a Letícia, a única filha dos Ortega que sobreviveu completamente sozinha. Numa única noite ela perdeu os pais e perdeu os 4 irmãos que tinha.
Ela hoje em dia tenta manter as tradições da família vivas, ela quer continuar a festejar o Natal, porque ela diz: o Natal não vai desaparecer, ele continua a estar cá, então eu quero continuar a festejá-lo com a minha família que está cá e que sobreviveu. Com o passar dos anos, ela foi aperfeiçoando uma das receitas tradicionais mexicanas da mãe, que é pozole, e ela serve-o nos jantares de família, serve nos jantares de Natal. Ela tenta mesmo com que, ela está a tentar mesmo e tentou ao longo destes anos todos, que a família não se desconectasse e não deixasse que esta tragédia fizesse com que cada um fosse para o seu canto. Ela tenta mesmo que a família se mantenha unida. Ela diz que a terapia que fez e que faz ajuda a curar, mas que ela não para de ter ansiedade sobre o que aconteceu. Ela ainda tem muitos pesadelos sobre o que aconteceu. Imagino ver os corpos de quem ela amava no chão, ouvir os berros, ver o sangue. Ela disse: eu costumava brincar com eles e dizer-lhes que tinha 6 pais, porque todos eles me diziam o que eu tinha de fazer, mas agora eu nem sequer consigo dizer-lhes quantas saudades eu tenho deles. No dia a seguir ao massacre, ou seja, no dia 25 de dezembro, a Letícia ainda teve a capacidade de se preocupar com as crianças da família, de se preocupar como é que eles estavam a sentir. Ela foi um a um e teve-lhes a explicar que aquele homem não era o Pai Natal de verdade, e ela arranjou na mesma presentes para as crianças para lhes dar no dia 25 de manhã. É uma força que eu não consigo sequer acreditar. Como eu expliquei, a filha da Letícia, a menina de 8 anos que levou o tiro na cara, ela sobreviveu. E ela e a mãe, a Letícia, estão agora muito sensibilizadas para este tipo de crimes que se cometem a famílias, não é? E então, ao longo do tempo, nos Estados Unidos, foram acontecendo mais algumas tragédias na época natalícia. Por exemplo, houve uma vez uma mulher que perdeu os pais e os filhos num incêndio que houve em casa dela. Depois, numa outra situação, houve um tiroteio numa escola na altura das festas e faleceram 20 crianças e 6 adultos, e não é, os familiares destas crianças também perderam, não é, os filhos e os netos, o que seja. E na altura a Letícia e a filha enviaram cartas para os familiares de todas estas pessoas, palavras de apoio, palavras a dizer eu sei que é mau, mas fica melhor, temos de manter a esperança. Em algumas das cartas ela disse: vai ser difícil, mas vocês têm que ter esperança, nunca desistam. Em 2016 a Oprah entrevistou a Letícia e a Letícia disse-lhe: não posso fazer nada para mudar o que aconteceu, só me consigo focar no futuro. Isto foi o que ele fez, já chega. Não vou deixar continuar a consumir-nos com a sua maldade. Não queremos que essa raiva viva connosco no dia-a-dia e que cresça, assim como cresceu naquele monstro. Isto é realmente um caso muito triste. Lá está, perder assim 9 membros da família numa noite só, numa situação tão trágica, não é? E depois o facto de muitas pessoas que sobreviveram terem ouvido os berros das pessoas, terem visto o sangue, terem visto a vida literalmente a sair de algumas das pessoas, deve ter sido muito mau, muito traumático. E para a Letícia, ela perdeu os pais, perdeu os irmãos todos que tinha. Eu não consigo sequer imaginar. Só perder uma pessoa nas nossas vidas em circunstâncias normais dói imenso. Agora assim, imaginem tanta gente da família numa situação mesmo muito traumática. Eu espero que hoje em dia a família Ortega esteja bem dentro dos possíveis. Espero mesmo que eles consigam voltar a ser felizes e consigam voltar a ter aquele espírito que o Joseph e que a Alicia tinham, de a sensação de família unida, de toda a gente na mesma casa, nas festas, a comerem a comida mexicana. Eu espero mesmo muito que eles consigam ter isso outra vez. Este foi então o caso do massacre à família Ortega na noite de Natal. Eu espero que tenham gostado de me ouvir. Boas festas e obrigada. Vemo-nos numa próxima.